Bom dia a todos, né? Graça e paz, primeiramente. Recebi uma palavra da parte do Senhor para comunicar a todos vocês. Eu estou falando um pouco mais alto, porque o meu celular ele é muito baixo, então fica meio difícil eu ouvir no meu celular. Eu não sei como que é no de vocês, tá? Mas eu estou falando um pouquinho mais alto, num tom comum, para que vocês entendam a minha voz, né? Vocês ouçam a minha voz um pouquinho melhor. Daí talvez aumentando o celular, né? No celular de vocês consigam ouvir melhor. Mas enfim, a palavra que eu venho trazer a vocês, a primeira mensagem, foi a primeira que eu abri, ok? Ah, mas irmão Gabriel, como que você faz para ler a palavra de Deus? Para saber que Deus está falando com você? É fé. Simplesmente o segredo é a fé. Porque eu abri a palavra de Deus, enquanto eu orava, eu ia lendo e o Espírito Santo, basicamente é isso que eu faço. Eu oro, enquanto eu estou orando, eu vou abrindo as páginas e tal. Daí eu direciono onde eu quero, onde o Espírito Santo quer falar comigo. Não é eu querendo, porque eu estou falando e é como se estivesse movendo involuntariamente. Quando ele faz assim, é porque é essa palavra que ele quer que eu fale. Quer que eu ouça, quer que eu fale. E é realmente, eu acabei de tocar na palavra que ele realmente queria que eu falasse. Se encontra em Salmos 19, que é o maior salmo da Bíblia, tem 176 versículos. É realmente bem grande. Esse salmo, ele se trata muito de o quão prazeroso, o quão gostoso é praticar a palavra de Deus. Ele fala da lei, observar a lei, praticar a lei. Ele está falando o tempo todo do prazer de praticar a lei de Deus, do prazer de praticar os mandamentos. É isso que se trata o Salmo 9, Salmo 119, ele se trata realmente disso, do prazer de não somente anunciar a lei de Deus, mas também de viver ela. E esse é o versículo que explica muito a situação que nos encontramos hoje em dia. Salmos 119, versículo de número 155. Diz o seguinte: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os seus decretos. Os decretos de Deus são os mandamentos, o cumprir os mandamentos. Para você ter uma ideia, olha os versículos seguintes, o versículo 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Olha o 158. Vi os fiéis e senti desgosto. Vi os infiéis, e senti desgosto, porque não guardam tua palavra. 159. 159. Considera em como estremeço os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Ou seja, o salmista aqui toda hora recorre à bondade de Deus, à misericórdia de Deus. Entende? Ou seja, aqui esse salmo inteiro é só falando da lei de Deus. E o quão prazeroso é praticar o justo, pro justo praticar a lei de Deus. E ele diz no Salmo, no versículo 155, a salvação está longe dos ímpios. Mas por que a salvação está longe dos ímpios e eles falam que tem fé? Ora, tem um só que está mentindo nessa história. E com certeza não é Deus. Com toda certeza não é. Se eu pudesse descrever o caráter do anticristo,
eu estou falando só para simplificar, para você saber como que é. O anticristo diz na palavra de Deus que ele não é sujeito aos deuses de sua nação. Ele não está nem aí para os costumes de sua nação, ele faz o que ele quer. E usa dos costumes de sua nação somente para fazer o que quer, só para o que lhe convém. O anticristo, ele não está nem aí se você vai negar a Cristo ou não. Tá entendendo? Ele só quer que você preste culto a ele, porque ele se declara como Deus. É a mesma coisa dos imperadores da época passada. Não tem nada de diferente. É o que diz a Escritura. Não há nada novo debaixo do sol. Não existe nada novo. Tudo se renova. E se renova para pior. Só muda que os meios que se fazem essas coisas piora a cada geração. Mas as maldades são as mesmas. Por isso que lá no livro de Daniel ele descreve o rei Nabucodonosor como um símbolo do anticristo. Por quê? Porque o anticristo faria uma estátua de si mesmo como ele fez uma estátua de si mesmo. Só que a diferença é que ele comunicaria fôlego de vida à imagem, que a gente conhece como inteligência artificial. Eu poderia adiantar o que ele vai querer fazer. Ele vai pegar a inteligência artificial, vai montar um exército com a inteligência artificial programado para matar os cristãos que não negarem a sua fé. E essa inteligência artificial vai ter o rosto dele, para que as pessoas sintam como se ele estivesse em todo lugar ao mesmo tempo. Porque o anticristo é um homem, ele não é Deus, ok? Mas deixando de lado, entre aspas, sem ignorar essas mensagens, prossigamos então. Aqui está falando que a salvação está longe dos ímpios. Por que eu quis descrever o anticristo? É porque assim, ele vai dizer, você não precisa negar a sua fé. Você pode ser salvo e ao mesmo tempo prestar culto ao imperador. Você não está vendo a fala de Satanás nisso? Mas você vai falar, mas você está falando pelo Espírito de Satanás. Mentira! Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Eu estou dando exemplo a vocês. Vocês que distorcem tudo. Vocês que querem distorcer ao seu bel prazer. Vocês que querem adulterar a palavra de Deus. Não aceitam ela como é. Não aceitam o fato de que estão condenados. E sentem-se como se estivessem salvos. O bom e o mal têm o mesmo defeito, orgulho. Quer ver? Quer ver? Eu vou pegar vocês agora no pulo agora. Jesus disse, as prostitutas e cobradoras de impostos entram em primeiro lugar no reino dos céus, na frente dos fariseus. Quem são os fariseus? As pessoas que se dizem ser santas, as pessoas que se dizem cristãs e não são. A prática mostra que não é. Agora vocês nos seus coraçãozinhos devem ter pensado, mas então a gente tá melhor, a gente tá numa boa agora, a gente tá... Não. Vocês estão numa situação pior. Porque vocês são maus, só enxergam maldade em vocês e ainda assim se orgulham da maldade de vocês. Vocês estão numa situação pior, porque a palavra de Deus diz, é tempo de começar, o juízo começar pela casa de Deus. E se o juízo começa pela casa de Deus, e se o justo se salva com dificuldade, o verdadeiro justo, o justo de Deus, que está escrito na palavra de Deus, o meu justo viverá pela fé. E eu tive provado da fé nesses dias. E a fé é aquela intuição de mãe, de pai. Só que a todo tempo, acontece todo momento. Não é uma vez ou outra, é todo momento. Por isso que desobediência a pai e a mãe só leva filho à morte. Por que tem filho que desobedece pai e mãe e morre? Porque Deus deu a fé, deu a intuição para alertar. Mas daí eu vou para a igreja. Mas e se você estiver usando a desculpinha de ir para a igreja só para você ir lá conversar com o seu irmão?
que você tanto bajula? Eu digo isso porque eu era assim. Eu não estou dizendo isso sem entender do assunto, tá? Ah, mas daí vocês dizem, mas se você era assim, você está sendo hipócrita. O caramba que eu estou sendo. Eu não estou sendo hipócrita aqui. Eu estou falando a verdade. O que eu não quero é que vocês usem de pretexto para me bajular. Eu odeio o homem que fica me bajulando eu. Eu odeio homens bajuladores. E por odiar homens bajuladores, eu procuro não ser um. Vocês confundem respeito e admiração com idolatria. Vocês idolatram sem saber. Quer saber como você sabe se você quer descobrir a verdade do que realmente está no seu coração? O primeiro pensamento que vem na sua cabeça é o que está no seu coração. E o segundo pensamento que vier é a sua razão. E vai descrever se você foi orgulhoso ou não em reconhecer isso. O primeiro pensamento é o que as pessoas sempre negam. Porque vem do coração, gera um sentimento. A verdade está escondida no coração, nos sentimentos humanos. Por isso que Deus, ele julga por meio do coração. Isso é um conhecimento de física quântica. Quem não tem, e a física quântica ela só pode ser explicada pela fé, tá? Quem não tem fé não consegue explicar a física quântica. Porque a fé funciona da seguinte maneira: eu crendo, sem duvidar, no meu coração, confessando Jesus como meu Salvador, e crendo no meu coração, sentindo que realmente ele ressuscitou dos mortos, eu sou salvo. E daí os homens, eles transformaram uma fé sobrenatural em algo natural, algo que qualquer um pode fazer. Jesus disse que muitos tentariam entrar, muitos iriam querer entrar, herdar o reino dos céus, mas não poderiam, porque realmente no fundo de seus corações não teriam fé para isso. É mais fácil os homens ter fé para ser curado do que ter fé para ser salvo. A fé para ser salvo é Deus que dá. Deus dá a fé para ser salvo. Compreende? Porque o homem não tem fé para ser salvo. Nem fé para ser curado o homem tem. Essa fé para ser curado é uma fé que Deus dá de vez em quando para que o homem seja curado. Mas também esses mesmos homens podem ser tentados a idolatrar curas, milagres, dons e deixar de lado o mais importante, a misericórdia e a fé. A fé que eu falo é a fé genuína para a salvação, tá? O homem não tem. Quando o jovem rico, ele desprezou seguir a Cristo, por que ele desprezou? Porque ele amava as riquezas mais do que a Deus. Jesus quis provar se ele amava a Deus acima das próprias riquezas dele. E Jesus já sabia que ele ia negar. Então, prosseguindo aqui. O que Jesus disse depois para os discípulos? Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que confiam nas riquezas. E daí os discípulos perguntaram, se é desta maneira, quem poderá ser salvo? Né? Eles não disseram isso apenas por causa das riquezas daquele homem, mas porque aquele homem disse que era exemplar. Existe uma dissensão entre as pessoas se era realmente um jovem rico ou se era uma pessoa mais de idade, porque ele diz, desde minha mocidade tenho praticado esses mandamentos, né? Então, há uma certa contradição se era realmente um jovem rico ou se era um ancião.
Entende? Um ancião é uma pessoa mais velha, né? Eu prefiro acreditar que era uma pessoa mais velha. Porque ele diz, desde a minha mocidade tenho praticado isso. E a mocidade na Bíblia pode representar duas coisas. Ou desde a infância, quando era criança, ou desde quando era jovem. Desde quando conheceu os mandamentos. Porque com 13 anos de idade, mais ou menos, os judeus, eles apresentavam suas crianças, né? E faziam perguntas com relação à Torá, para saber se realmente as crianças aprenderam, né? O Pentateuco, né? Que seria os 5 primeiros livros da Bíblia, para ver se a pessoa realmente aprendeu da palavra de Deus. Então, tanto que a palavra de Deus instruía. Quando estiver andando no meio do caminho, quando estiver quase na hora de dormir, quando estiver à mesa comendo, todo tempo fale da palavra de Deus para a criança. Entende? Todo tempo é tempo de falar da palavra de Deus e ensinar da palavra de Deus para a criança. Entende? E esse teste diante dos sacerdotes era para saber se os pais realmente ensinaram corretamente, se ele aprendeu. Mas poderia acontecer também do pai ensinar corretamente e o filho não aprender por ser rebelde. Aí já não é culpa do pai. Então, depois de tudo isso, os discípulos perguntam, quem então poderá ser salvo? E Jesus diz, é isto ao homem impossível. 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 3 vezes repetir para entrar na cabeça de vocês. É isto ao homem impossível. Ele dá um porém. Mas para Deus nada é impossível. Em outras palavras, mas para Deus tudo é possível. Em outras palavras, o que a palavra de Deus vai falar? Estou em Salmos, né? Ela vai falar em Jeremias, do 19. Não, Jeremias 17, perdão, do 1 ao 10. Se você ler ele inteiro, ela vai falar, maldito o homem que confia no homem, que é no seu semelhante, em terceiros, e faz da carne por braço. O que é fazer da carne por braço? É confiar em si mesmo, confiar na sua bondade própria, confiar na sua sabedoria própria, e afasta o seu coração do Senhor. Ou seja, não consulta a Deus, faz o que quer no seu coração. Não entrega o seu coração a Deus para se curvar à vontade de Deus. Não, este homem, ele na verdade está completamente negando a fé, né? Negando a salvação. Porque logo em seguida ele fala, maldito o homem confia no homem que tem a sua carne por braço, confia em si mesmo e afasta o seu coração do Senhor. Afastar o coração do Senhor é deixar de praticar os mandamentos, abandonar o caminho de Deus. Ok? Porque também fala, a boca fala o que está cheio o coração. Por isso que a primeira palavra que o homem fala é o que em verdade está no coração do homem. E a segunda palavra que ele fala relata se ele se arrependeu do que falou ou se ele permaneceu orgulhoso. Ok? A boca fala o que está cheio o coração. E aí está essa primeira mensagem. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Maldito o homem confia no homem. Mas também a palavra de Deus mais para frente, em Jeremias 17, né? Do 1 ao 10, se você ler completo, mais para baixo ali, vai falar, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Em outras palavras, o homem que confia em Deus é bendito. Lá em Levítico 28, se não me engano, que fala da bênção e da maldição,
ela não é algo que Deus fica se preocupando o tempo todo em dar a paga ao homem por suas obras. Porque na física quântica, o campo quântico do coração, seria o campo eletromagnético, que consegue mudar os átomos do mundo a favor desta pessoa e dos seus semelhantes, que é a fé, essa física quântica que distorce toda a realidade a favor de uma pessoa, é a mesma física quântica que, se você fizer o mal, você vai colher o mal. O mal vai voltar para você da mesma maneira. Repare, você faz o mal para uma pessoa. A pessoa guarda aquilo o tempo todo. E num dado momento da sua vida acontece. E quando acontece, essa pessoa está perto de você. E a pessoa fala as mesmas palavras que você falou a ela. Não julgueis para não seres julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Dai e dar-se-vos-á. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, certamente darão em vosso regaço. O segredo é, tudo que você quer que os homens façam para você, faça para eles primeiro. Amai o próximo como a si mesmo. Mas a questão é, as pessoas não estão amando o próximo como a si mesmo. Elas estão sendo picaretas. Elas estão amando o próximo a favor de si mesmas. Não é puramente pensando no próximo, é puramente pensando em salvação. Elas acham que a salvação consiste em você amar o próximo. Não! A salvação consiste em você amar a Deus acima de todas as coisas. Por que fala que o segundo mandamento é semelhante? Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama o próximo como a si mesmo. Só então você consegue amar o próximo como a si mesmo, pensando no próximo e não em si mesmo. Porque a palavra de Deus diz que o amor não procura os próprios interesses. O amor não é invejoso, não é jactancioso, não se alegra com a injustiça. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O amor não acaba jamais, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Portanto, permanecem a fé, o amor e a esperança, mas o amor é o maior de todos eles. Ok? Então, é necessário vocês entenderem aqui que não sou eu falando, ok? É o Espírito de Deus. Se vocês acham que sou eu, é que vocês gostam de se gloriar em homens. É o que Jesus disse. Se eu viesse, eu falo de mim mesmo. Eu falo. Eu não venho em meu próprio nome, eu venho para glorificar a Deus. Se vier alguém em seu próprio nome, certamente você recebe a palavra desse homem orgulhoso, que se gloria em si mesmo, que se gloria de suas obras. Você recebe a palavra desse homem orgulhoso. Mas quando vem homens humildes, enviados de Deus, que reconhecem seus pecados, que expõem seus pecados, para que vocês tenham o melhor exemplo de cristãos, vocês os chamam hipócritas, vocês os chamam filhos do diabo. E Jesus disse, se ao pai de família, referindo a si mesmo, Jesus diz, referindo a si mesmo, se ao pai de família chamaram Beelzebu, quanto mais os de sua casa. Ou seja, se o homem perfeito, Jesus Cristo, chamaram de Beelzebu, e falaram que ele expulsava demônio por poder de demônio, imagina nós que somos pecadores e que às vezes damos motivos quando erramos. Muito mais vão ofender a nós, porque eles querem ser perfeitos. E o desejo deles de ser perfeito já tornam eles mesmos o Deus de suas próprias vidas. Não existe essa porcaria que inventaram, essa filosofia demoníaca. Livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Se você quiser pecar e matar alguém, Deus deixou que você matasse, para que você colha o fruto de suas obras, porque Deus quer te castigar.
Um Deus onipotente não consegue frear o mal do homem? Um Deus onipotente não consegue frear o mal dos homens? O Deus que curvou o coração de Faraó e o endureceu não consegue amolecer o seu coração? Antes, a palavra de Deus diz o seguinte: não está a minha mão encolhida para que não salve, nem está distante de você o Deus para te salvar. São seus pecados que te afastam de mim, diz o Senhor. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o seu pecado endureceu o seu coração, te deixou sensível à voz de Deus. Você se afastou de Deus e daí depois a culpa é de Deus. A culpa não é sua. Você se livra de culpa. Ah, a mulher que me deste, como Adão disse. E a mulher não reconheceu culpa. Ah, a serpente me enganou e eu comi. Não reconheceu culpa. O ser humano vive negando, não a si mesmo, vive negando a Deus o tempo todo. Vive chamando Deus de mentiroso o tempo todo. E se gloria disso. Se gloria de dizer que é salvo. Olha, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem, sentem medo. Vocês nem sequer sentem medo diante da face de um Deus onipotente para castigar o homem. Vocês não sentem medo. Vocês tratam Deus como seus amiguinhos maconheirinhos. Vocês tratam Deus como seus amiguinhos de bar. Vocês tratam Deus como se fosse a prostituta que vocês ficam lá comendo ela. Vocês tratam Deus como um qualquer bando de homens hipócritas, malditos. Eu posso falar maldito, sim, porque eu sei para que serve esse termo. Em Levítico 28 vai falar isso, da bênção e da maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos, e a maldição se desobedecerdes aos mandamentos. A lei que está no coração do homem. Vocês conhecem isso como a lei da semeadura. A lei que persegue o homem desde o seu nascimento, para dar a paga ao homem, segundo as suas obras. Tanto que lá em Jeremias 17, do 1 ao 10, vai falar: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e incurável. Por que ele fala incurável? Porque no coração do homem esconde a natureza humana. Tanto que diz: pode o etíope, o negro, mudar a sua cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as cores de sua pele? Não. Se vocês puderem mudar a cor da pele de vocês, poderá também negar a si mesmo. Mas não conseguem. Vocês não conseguem. Vocês negam a palavra que Jesus disse. É isto impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. E também Jesus disse: neguem-se a si mesmo. Aquele que quiser vir até mim e me seguir como discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E não somente isso. Ele também disse: sem mim nada podeis fazer. Nem ser bom pai, nem ser um bom marido, nem ser um bom funcionário na empresa. Nada poderão fazer sem mim. E o que vocês dizem? Nós conseguimos. É o mesmo orgulho do povo de Israel. Deus queria cuidar de Israel. Ele ia ser o rei de Israel. Israel seria uma nação sem rei algum. Deus seria o rei de Israel. E Deus é o rei de Israel. Isso não mudou. E eles quiseram um rei, né? Deus deu o rei para eles, que eles queriam. Saul, um homem pervertido e demoníaco, cheio de demônios, desobediente.
Daí depois ele instituiu o rei que ele queria, Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Então, não venha me dizer que você pode fazer as coisas. Eu não posso fazer. Você não pode fazer, sua mãe não pode fazer, ninguém pode fazer sem Deus. Por isso que fala, bendito o homem cuja confiança, que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que estende suas raízes aos ribeiros das águas. E no tempo da sequidão, não deixará de dar fruto. Em outras palavras, num tempo pior que Sodoma e Gomorra, que é o que estamos vivendo, não deixa de dar o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra de Deus diz, não existe lei contra manifestar o fruto do Espírito Santo. Não existe lei contra. Todas as leis são a favor. Ok? Então, prosseguindo, a próxima mensagem. Justamente a mensagem que eu estava falando com vocês. Ah, mas as pessoas falam, eis que coloco lá em Deuteronômio. Deuteronômio não, perdão. Ou vai estar em Deuteronômio ou Levítico 28. Mais provável vai estar em Levítico. Eles colocam a bênção ou a maldição. Ou vai ser Deuteronômio 28, ou vai ser Levítico 28. Pode pesquisar. Pode ir atrás. Leia completo. E daí no fim ele diz, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção. Deus colocou a bênção e a maldição. Já está no coração do homem. O campo quântico é assim. Ele vai, sai, faz o contorno e volta. Faz o contorno e volta. Faz o contorno e volta. Fica desse jeito. Pode pesquisar a imagem do campo quântico do coração, para você ter uma ideia. Ele é 500 vezes mais forte do que o cérebro. O campo eletromagnético do coração é 500 vezes mais forte do que o cérebro. Por isso que um pai não pensa duas vezes na hora de defender o seu filho. É o coração dele que o levou a ignorar as consequências dele, sofredor dele morrer. Por isso, se vocês não conseguem explicar nem o amor que vocês sentem aos seus filhos, quanto mais o amor perfeito de Deus, que ama até os seus inimigos. Se você não consegue colocar em palavra nem o amor que você tem pelo seu filho, quanto mais o amor perfeito de Deus. Porque diz a palavra de Deus que o perfeito amor lança fora todo o medo. E esse medo é o medo da condenação. O medo de morrer por amor a Cristo. O medo de tudo. Ok? Jesus diz o seguinte, Mateus 16, do 24 ao 28. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. O primeiro passo, negue a si mesmo. Você é a marca. Ok? A marca da besta é a iniquidade. É o que Jesus disse, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. E vocês ainda têm a cara de pau de dizer que Jesus não falou da marca da besta. O tempo todo ele falou, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Ele não olha a marca como algo físico, ele olha como algo espiritual. E quem tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Isso é um conhecimento de ciência. Todos os átomos do corpo humano se compõem da seguinte formação: 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, 666. Todos os átomos que te compõem. Negar a si mesmo. Morrer por Cristo.
Qual que é o selo do Espírito Santo? Qual que é o selo de Deus? O Espírito Santo, o Espírito da promessa. Por que o selo do diabo seria diferente? Tanto que fala na mão direita ou na testa, né? É um símbolo que está no Velho Testamento. Ele fala, atarás na sua mão direita, escreverá na sua mão, e em fronte. Ele está falando da glândula pineal, lá dentro no cérebro. É uma bolinha no meio do cérebro que envolve todo ele. Entre a fronte. O que representa isso? Você guardará no seu coração, na sua mente, porque no coração você já sabe o que é certo e errado. Por quê? Porque Deus já escreveu a lei no coração do homem. Então, ele precisa aprender a lei. Só aprender. Por isso que o pai precisa ensinar o filho o tempo todo. Ele precisa aprender. Então, na sua mente, o tempo todo você vai pensar da palavra de Deus. Por isso que ele fala o tempo todo, ensine o seu filho. Indo no caminho, fazendo o que for. Todo momento ensine a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus para que ele saiba como praticar e como proceder. De frente e atará na mão direita. Essa aqui é a minha esquerda que eu estou segurando. Atará na mão direita. A mão representa as práticas. E a fronte representa o entendimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará da prática do pecado. Primeiro conhecer a verdade e ver a verdade no seu pai, na sua mãe, te ensinando a palavra de Deus. Dos verdadeiros cristãos, estou falando. Aí sim a sua prática muda. Mão direita. Um sinal que está no mundo aí, no mundo físico, eles estão colocando na mão direita e na testa. Na testa, para quem não tem braço, não tem membro nenhum, coloca na testa. E na mão direita, geralmente eles vão colocar na direita. Para quem tem mão, quem tem braço. Então, sim, pessoas deficientes vão para o inferno também, se não negarem a si mesmas. Irão para o inferno também. Porque a marca é a iniquidade, é rebelar-se contra Deus. Tanto que Samuel falou para Saul, né, que o pecado da rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria e de bruxaria. Rebelião. Satanás causou uma rebelião no céu que fez que os anjos caíssem e fossem atirados à terra juntamente com ele. Agora ele está orquestrando uma rebelião na terra, para que o homem se encha de iniquidade. Por que a palavra de Deus diz que não viria o anticristo primeiro, senão antes que a apostasia aumentasse, a falta degeneralizada da fé aumentasse? Porque a falta de fé, a iniquidade, a apostasia é o nítido sinal de que as pessoas já aceitaram sua marca. A sua própria marca, o seu pecado. Elas não estão negando a si mesmas, elas estão sendo orgulhosas, dizendo que estão negando, mas não estão. Mas a palavra de Deus diz, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que é a si mesmo se humilhar? Nos meus vídeos eu já falei. É fazer como que eu fiz. Eu expus os meus pecados mais íntimos para testemunho de vocês, para que vocês não se gloriem em mim, mas se gloriem em Deus. Para que o vosso testemunho não esteja firmado em homens, mas em Deus. É o que o próprio Jesus falou. Eu não recebo testemunho da parte de homem algum. Isso digo para que vocês sejam salvos. O que Jesus estava querendo dizer? Por que Jesus não... Ele sabia que o testemunho de João era verdadeiro, mas ele não quis que os homens acreditassem no testemunho de João. Acreditar no sentido, em que sentido? Deus não quer que a sua fé esteja firmada em homens, mas em Deus. Por isso que Jesus fala,
Eu não aceito o testemunho da parte de homem nenhum. Digo isso para que vocês sejam salvos. Por quê? Para que vocês não firmem suas confianças em homens. Isso era algo que eu buscava entender, não tinha conhecimento. Quem está dando conhecimento? O próprio Deus. Pois bem, por isso que ele diz, a primeira coisa, negue a si mesmo. Negue a sua marca. Negue a sua natureza. No começo é muito difícil porque você vai estar com a razão lutando contra a natureza com a sua razão. Porque você conheceu a verdade, não pode mais negar a verdade e você quer viver essa verdade. Porque você quer ser salvo. No começo será muito mais difícil. Eu vou dizer, levou 13 anos de luta constante. A mente, a razão contra a natureza, a razão contra a natureza. Uma razão corrupta contra uma natureza corrupta. Mas confiando em Deus para isso. Houve momentos que me afastei? Houve meses. Meses e meses. Às vezes levou um ano afastado. E Deus sempre me fazia voltar. E agora, depois que eu conquistei o fruto do Espírito Santo, por meio de Cristo, Cristo, por sua misericórdia, me deu. Não foi uma conquista minha, mas o Espírito Santo que me deu forças para fazer o que deve ser feito. Cara, eu vou falar com extrema facilidade, mas ainda tem chance de cair em pecado, tá? Não confie na sua nova natureza, confie em Deus, porque ainda tem chance de cair em pecado. Porque a todo momento eu sinto, se eu me orgulhar, eu vou cair. Se eu me orgulhar, eu vou cair. Porque agora nasceu uma nova natureza para combater a velha natureza. E a natureza mais forte sempre vai vencer. E a natureza que sempre vai vencer é a do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala que a semente do Espírito Santo está nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Porque está com a semente de Deus dentro de si. Essa semente que está crescendo dia após dia. Tanto que ele compara os cristãos como a luz que existe dentro dos cristãos quando eles são salvos, como a luz do sol. Que passe o tempo que passe, só vai aumentando cada dia mais, até chegar no ápice, que é o meio-dia. Compreende? Qual que é o ápice? Morrer por amor a Cristo. Não negar a fé. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele no dia que vier para julgar o mundo na presença de meus santos anjos. E o que Jesus diz para os que serão condenados? Ele começará a fazer, Apocalipse diz, é um por um que será julgado, mas ele começará pelos eleitos, que são poucos. Os eleitos terão feito obras horrendas. E os outros, os ímpios que estarão na esquerda, que vão ser julgados depois, eles vão falar, nossa, esses homens fizeram coisas tão ruins e foram salvos, nós então seremos salvos também, né? Se orgulhando de suas obras. Por isso que Jesus fala que ele fez uma parábola falando o seguinte, ele chamou várias pessoas para trabalhar em horários diferentes. O último trabalhou 1 hora só e ele combinou o salário de um dia com todos. Daí, em vez de chamar o primeiro, ele começou pelos últimos. Qual foi o último? O primeiro, ele chegou e ele tinha trabalhado 1 hora só e recebeu um dia de salário.
E daí o que estava no último lá, que ele foi chamado, os últimos que foi chamado primeiro, né, por Deus, que estava trabalhando, se esforçando mais, ele pensou: ah, mas eu, se é assim, então eu vou receber mais, né? Porque eu me esforcei mais do que eles, eu vou receber mais. E daí ele recebeu o mesmo tanto e retrucou com Deus. E daí ele fala: homem, eu não te faço injustiça. Não combinasse um dia de salário? Ou você está me julgando por ser bom, ser misericordioso? Sabe o que ele estava querendo dizer com essa passagem? É justamente para aqueles que se dizem ser salvos, aqueles que dizem ser cristãos e duvidam da bondade de Deus. Porque tem homens no meio cristão, no meio evangélico, e no mundo também é assim, tá? Não vai se orgulhar, não. Já tô falando porque eu sei que você deve estar pensando isso já também. Eles pensam da seguinte maneira: ah, eu me esforcei mais, eu vou ganhar mais. Logicamente, a palavra de Deus diz: o trabalhador que se esforça tende a ser o primeiro a receber os frutos. Ok, Deus não desvaloriza o esforço humano. Mas até bons cristãos podem ser tentados, até verdadeiros cristãos podem ser tentados a isso. A pensar da seguinte maneira: Senhor, eu estou tanto tempo com você, trabalhando para você, e esse homem vai ser salvo no último momento. Eu me esforçando tanto para ser salvo, e esse homem vai ser salvo no último momento. Ou seja, nós somos tentados, nós verdadeiros cristãos também, somos tentados a duvidar da bondade de Deus, a duvidar da justiça de Deus, porque a gente vai achar que é injusto a gente estar se esforçando, mas a gente quer ser salvo por mérito, por obras. Quem somos nós para confrontar a Deus dessa maneira? Eu falo isso porque eu pensava dessa maneira também, tá? Não vem dizer que eu não sei do que eu estou falando. Eu sei com precisão do que eu estou falando. Hoje eu não penso assim, porque a misericórdia de Deus, se Ele por sua misericórdia quis salvar um irmão na fé para mim, muito mais me gloriarei de ter esse irmão agora comigo. Porque também eu oro para que os meus inimigos também se convertam. Então, se Deus decidisse converter os meus inimigos, eu vou retrucar com Deus? Vou ficar querendo tirar satisfação com Deus? Não, eu quero que meus inimigos sejam salvos. Mas eles que não veem dessa forma, eles têm ódio contra mim. Eu, no entanto, por meio da graça que me é dada, por meio de Cristo, eu os amo. Compreende? A parábola do filho pródigo é a mesma coisa. Esse homem ficou tanto tempo afastado do Senhor, e eu estou aqui há tanto tempo firme com o Senhor, e você não me honra com bens, com isso, com aquilo, com bênçãos. E você quer dar bênçãos a esse homem? A mesma coisa serve para cristãos. Cristãos primeiramente, depois o mundo. Porque nós somos tentados a isso. Há um homem que pecou o tempo todo. Porque as pessoas olham no mundo. Há um homem que fez 1 milhão de pecados e se converte, tem um melhor testemunho do que um homem que ficou firme o tempo todo. Pelo contrário, um homem que ficou firme o tempo todo tem melhor testemunho. Só homens pecadores que amam seus pecados amam também homens que pecaram o tempo todo e que agora se converteram. Por que eu falo isso? Porque o mundo quer continuar pecando. O mundo gosta de se comparar com pessoas piores do que eles. Então, quando eles olham pessoas piores do que eles, fazendo coisas ruins, e vendo essa pessoa ser salva, eles ficam todos cheios de si, todo orgulhosinho, e acham que vão ser salvos. Mas não negam a si mesmo. Serão condenados do mesmo jeito. Pode ser morador de rua, pode ser o que for. Se não negar a si mesmo, será condenado. Ele diz: portanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la.
E quem perder sua vida por minha causa, achará. Causa de Cristo, causa do Evangelho de Cristo. Por amor a Cristo perdeu a vida. Não negou a fé. Aquele que morre por amor a Deus é salvo. Esse é o princípio. Aquele que nega a si mesmo, nega os seus pecados, sua natureza pecadora, e morre por Cristo, é salvo. Porque a palavra de Deus diz: ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, é um sacrifício inútil, não serve para nada. Em outras palavras, esse homem não consegue nem morrer por Cristo. Mas ainda que conseguisse, ia ser um sacrifício em vão, ia para o inferno do mesmo jeito. Porque fez para ser salvo, não fez porque amava Cristo. Ok? Estou dando bases bíblicas. Não estou sendo hipócrita. Pois que e aquele que perde sua vida por minha causa, achará. Achará o quê? Achará a vida eterna. Achará a verdadeira vida. Como em muitas traduções se traduz, na King James traduz a verdadeira vida como a vida eterna. Essa é a verdadeira vida. Essa vida que estamos vivendo é uma vida momentânea. É verdadeira porque estamos sentindo tudo isso que está acontecendo, mas é uma vida transitória. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E se ganhar o mundo inteiro, não é ganhar a salvação dessas pessoas do mundo. E não é somente também riquezas, adquirir riquezas, ganhar o mundo inteiro. Imagina que esse homem ganhasse as almas do mundo inteiro e perdesse a sua alma. Ou se o homem ganhasse dinheiro do mundo inteiro e perdesse a sua alma depois. Ele diz: o que dará o homem em troca de sua alma? Ou seja, barganha. Pregar a salvação por barganha. Vai ser salvo? Não vai. Tá barganhando com Deus, tá querendo se sobressair a Deus. Ele diz: porque o Filho do Homem é de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Sabe aqueles dois livros que seriam abertos no tempo do fim? Um é o livro das obras. E o outro é o livro da vida. Que está escrito todos aqueles que foram escolhidos para a salvação. E foram julgados os mortos, as pessoas que ali estavam, segundo o que estava escrito nos livros. Então, estou dando base bíblica. Será julgado conforme as obras. Um é o livro das obras, o outro é o livro da vida. E só quem estiver escrito no livro da vida será salvo. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. As pessoas, nesse momento aqui, ele diz: em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok. Alguns, ele diz. Ele está se referindo ao arrebatamento, ok? Alguns. Ele não fala que todos os que vão ser salvos no tempo do fim vão ser arrebatados. Não. Ele diz: alguns do que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok? E agora, outra mensagem. A estratégia de Satanás, né? Se encontra em Mateus, capítulo
12 do 43 ao 45, que diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, o espírito de demônio sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ele vaga no mundo espiritual, né, por aí, e não encontra. Repouso é uma casa, né, vamos dizer assim. E não encontra, porque ficam vagando por aí, eles não têm uma casa, né? Por isso diz: voltarei para a minha casa onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia. Esse vazia não está preenchida. O coração do homem não está preenchido pelo Espírito Santo. Varrida e ornamentada. Ou seja, sem morador algum. Ó, não tem o Espírito Santo, não está preenchida com as coisas de Deus, o coração do homem não está cheio das coisas de Deus, então podemos entrar de novo, eles dizem, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Ah, mas eles vão procurar espíritos inferiores, né? Espíritos um pouco inferiores a ele. Se engana. Ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali no coração do homem, na natureza humana, fazendo a natureza humana decair cada vez mais. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Se naquela época Jesus falou que aconteceria dessa forma, que pelos homens abandonarem a Deus, não se importarem com o conhecimento de Deus, desprezarem completamente a Deus, o espírito imundo sairia desses homens e voltaria com 7 espíritos piores do que ele, e o estágio daquele homem, depois de endemoniado de novo, seria pior do que o primeiro. Isso só mostra quanto os homens são maus, o quanto eles não querem a Deus. Você vai poder expulsar o demônio a vida dele inteira. Se ele não querer a Deus, ele vai ficar endemoniado o tempo todo. Vai chegar um momento que você vai ter que expulsar todos os demônios do mundo em uma pessoa só. E esse homem vai ficando pior, pior, pior e cada vez mais pior. Então, o que acontece? Assim também acontecerá essa geração perversa. Esses homens maus, perversos que ficam aí. Eu não estou falando somente lá no mundo, estou falando dentro da igreja também, tá? É no mundo. Na igreja também. Porque o joio está no meio do trigo. Nós não vamos tirar eles do nosso meio. Porque Deus falou para amar os nossos inimigos. Então não existe desculpa, tá? Porque o próprio Cristo falou: se eu não viesse e fizesse obras tais, das quais nenhum outro fez, desculpa, pecado não teriam. Vocês poderiam se inocentar falando: ai, nós não sabíamos disso. Poderiam se inocentar, mas agora não podem se inocentar. Ele diz: agora não há desculpa do seu pecado, porque viram, e não somente viram essas obras, mas desprezaram a Deus. E a última mensagem, eu vou citar apenas, tá? Pesquisem, pesquisem. Assim como vocês têm curiosidade por coisas ruins, tenham curiosidade também por coisas boas, seus hipócritas. Homens malditos e depravados. Tenham curiosidade também por coisas boas, não somente por coisas ruins. Porque para se divertir com uma prostituta, para ficar se embebedando, fazendo orgia, fazendo barulheira no meio das ruas, vocês dão o melhor de si.
Mas no momento que é para Deus, vocês não dão o melhor, né? Por isso mesmo, vocês vão juntamente com seus amiguinhos para o inferno. Os seus amiguinhos maconheirinhos depravados para o inferno. Porque se não se converterem de seus maus caminhos e não crerem que Deus, Jesus é Deus, e crerem de todo o coração, negando a sua natureza, não sereis salvos. Jamais sereis salvos. Porque é isto para vocês impossível. Mas para Deus tudo é possível. Mas você precisa confiar totalmente em Deus. Você precisa ser batizado confessando o seu pecado. Ainda que aqueles homens que estão ali não queiram que você confesse. Você precisa confessar os seus pecados em público. Porque o homem que confessa em público o seu pecado, ele está negando a si mesmo. E ele não somente isso. Pode ocorrer até manifestações demoníacas. Porque eles não vão querer que você seja batizado confessando os seus pecados. Porque a regra bíblica é essa: ser batizado confessando todos os seus pecados. E diz em Mateus 12, 25 ao 30. Porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho de Deus, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vai da vontade de Deus. Se Ele quiser revelar a salvação dele para vocês e te salvar, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Para que existe a lei? Para que toda boca se cale e todo o mundo esteja debaixo do juízo de Deus, para que os homens saibam que são indesculpáveis, porque também está escrito: por isso, ó homem, tu és indesculpável quando julga quem quer que seja, porque no que condenas a outro, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Vou procurar a passagem aqui. Vou procurar a passagem que fala. Deixa eu ver se é Ezequiel. Eu acho que é Isaías. Calma aí. Tenho certeza que deve ser Isaías. Eu não vou lembrar o certo. Ah, achei. Consegui achar. Isaías 29. Do 9 em diante eu vou ler. Eu vou ler desde o começo para ficar mais fácil o entendimento, ok? Eu vou ler o 29 completo e vou concluir a mensagem. Sim, essa mensagem que Jesus falou, que foi do agrado de Deus, né, que revelar aos pequeninos e ocultar. Eu vou deixar marcado aqui para depois ler novamente e vocês terem um entendimento, ok? Ele diz: ai da lareira de Deus. Lareira de Deus é o significado de uma cidade, ok? Cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai-a as festas que completem o seu ciclo.
Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim lareira, verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei em baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra no chão, falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Ou seja, ele está falando que vai matar as pessoas dessa cidade, né? Ele diz, eles ficarão como pó, né? Mas ele fala, mas a multidão dos seus inimigos no tempo do fim, ok? Será como pó miúdo, ou seja, será condenados eles, ok? Vocês serão mortos, serão salvos, alguns serão salvos, outros não, por desobediência. E Paulo disse, o verdadeiro judeu é aquele que é no coração, não é aquele que é filho de Abraão, meramente dizendo. A multidão dos tiranos como a palha que voa, dar-se-á a isto, de repente, num instante, todo o exército do anticristo vai ser destruído, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho de visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, contra esta cidade. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra seus baluartes e a puserem em aperto. Ou seja, sabe as 7 taças da ira de Deus ali naquele momento? É um dia. Um dia vai ser derramado tudo isso. Em um só dia será derrubado tudo isso. Cairá a Babilônia. E os homens ficarão olhando de longe toda aquela destruição que está acontecendo e falará, ai da grande cidade, como está escrito em Apocalipse, né? Ai da grande cidade, porque em um só momento foi destruído tudo. Porque depois a palavra de Deus diz, porque não se arrependeram de suas más obras, não se arrependeram de suas feitiçarias, de suas bruxarias, e as trombetas serão ouvidas no mundo todo, tá? Ou serão ouvidas, não é simbologia não. Serão ouvidas. E mesmo sendo ouvidas no mundo todo, os homens não se arrependerão de seus pecados. Como também os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes, e a puserem em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como o sequioso, o sedento, que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. O Monte Sião representa a igreja de Deus. Entende? Representa Israel, mas também representa a igreja de Deus. Porque fomos enxertados em Israel para a salvação. Ok? Fomos enxertados em Israel para a salvação. E dele diz, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. E daí eu já vou pular para lá, tá? Para mostrar para vocês. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos, estatelai-vos é espantai-vos, fiquem espantados e ficais espantados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, e andam cambaleando, mas não de bebida forte. Essa bebida, esse espírito de sonolência, é porque os homens amam tanto a sua iniquidade que Deus endureceu, entregou eles à dureza de seus corações. Ok? Porque o Senhor derramou... Não está dizendo que é o diabo, olha aqui. Tá, crente hipócrita? E vocês, mundanos, também que se orgulham de seus pecados. Tá falando que é Deus, não tá falando que é o diabo não, tá? Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Que são os profetas? E vendou as vossas cabeças, que são
os vossos videntes. Ou seja, vocês não gostam de se orgulhar nos homens? Vocês não são malditos por causa disso? Maldito o homem confia no homem, tem a carne por braço, confia em suas próprias obras e afasta o seu coração do Senhor? Vocês não fizeram tudo isso? Olha as consequências. Tem um certo versículo da palavra de Deus que vai falar o seguinte: quando os homens de Deus querem profetizar a verdade, os homens em seus corações hipócritas dizem: não, profetiza-nos mentiras, profetiza-nos adivinhações. Isso é o que está no coração deles, mas eles não reconhecem. Quer saber como descrever? Eu já falei nesse vídeo. Quer saber como entender qual é a verdade que está oculta no seu coração? A primeira palavra que você falar e o primeiro pensamento que você ter é a verdade, é o que está no seu coração. O segundo pensamento ou as segundas palavras que você falar representa se você realmente se desculpou, se você pediu perdão ou não. E ainda assim você pode correr o risco de pedir perdão falsamente, tá? Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou vossas cabeças, que são os vossos videntes. E ele diz: toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Você lembra lá em Apocalipse, aqueles livros selados? As palavras do livro selado aqui representam o seguinte: lê isto, peço-te, e te responde, selado, que se dá ao que sabe ler. Que é o que é o que sabe ler? O homem que tem teologia, o homem que se orgulha de toda a sua teologia e tudo isso. Diz ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso porque está selado. Mas homens orgulhosos não reconhecem que não têm o conhecimento de Deus. Em outras palavras, o verdadeiro cristão vai saber identificar que ele não tem o conhecimento de Deus. E se dá o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Ou seja, é o que não tem teologia, ou o homem que realmente não sabe ler mesmo. Não vai saber decifrar também o livro, as profecias. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e que com sua boca e com seus lábios me honra, fica dando louvores a Deus, parecendo espirituais. Entende? Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Você aprendeu temorizinhos de homem. Você acha que o temor do Senhor... temor do Senhor não é ter medo de Deus. Quem disse que não é ter medo de Deus? O próprio Cristo falou: vos ensinarei a quem devem temer. Não tenham medo dos que matam o corpo e nada podem fazer. Eu vos mostrarei quem devem temer. Temei aquele que depois de haver matado o corpo, tem poder para lançar no inferno tanto a alma quanto o espírito. Ele tem poder para vos lançar vivo no inferno. A esse vocês devem ter medo. Temor é medo. Não venham querer adulterar a palavra de Deus. Vocês do mundo e vocês hipócritas também. Joio, perversos. Arrependam-se. Sim, aqui na cidade de Cordeirópolis, depois que eu voltei da minha viagem, fazendo a vontade de Deus, aqui na cidade de Cordeirópolis, eu entrei numa igreja para dar complemento à palavra de Deus. Eles me expulsaram de lá, começaram a orar para mim, falando que eu estava endemoniado. Daí, depois que eu gritei no meio da igreja, falei: não tornem mais a fazer isto, nem mais a falar essas palavras, que isto é blasfêmia contra o Espírito. Vocês não discerniram. Não torneis mais a fazer isso. Daí, depois que eu me virei e fui embora, que eu deixei o meu filho na porta ali. Sim, meu filho tem autismo. Ele se incomoda com barulho. Eu deixei no colo de uma pessoa, a pessoa segurou ele para mim.
Eu gritei para toda aquela congregação, como Cristo fazia nos tempos antigos. Quem me levou a gritar daquela maneira? Foi eu mesmo? Um homem que naturalmente tem vergonha? Sim, eu sou um homem tímido. Você consegue me ver tímido quando eu estou pregando? Não, né? Então não é eu pregando. Só para deixar bem claro, tá? Esse falso temor, esse falso louvor que prestam a Deus. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz o seguinte, nos profetas. Diz o seguinte: tomara tivesse alguém entre vós para fechar as portas da congregação, para que não acendessem em vão o fogo no meu altar, para que não ficassem oferecendo essa adoraçãozinha hipócrita. Isso encheu meu coração de indignação, de ira, uma vez lá em Limeira. Se eu tiver que voltar lá hoje e fazer a mesma coisa que fiz no passado, eu faço. Eu tô que se dane para esses hipócritas. Essa ira que vocês veem expressando é o próprio Deus indignado. É o próprio Deus indignado com a ira que vocês enchem o coração deles. Com a hipocrisia de vocês, vocês enchem o coração de Deus de ira. E acumulam ira para vocês mesmos. Dia após dia, noite após noite, acumulando e juntando ira para o dia da ira. Homens hipócritas e maus. Homens perversos, de perversas maquinações, perversos pensamentos, que têm o mal por bem e o bem por mal. Vocês serão condenados se não se arrependerem. Pouco me importa em dizer a verdade com um tomzinho suave, porque também está escrito na palavra de Deus, que Jesus disse: desprezaram-me sem motivo. E ele disse ser a verdade. E a verdade, só por ser a verdade, já é motivo de os homens desprezarem. Imagina falando nesse tom. Sabe qual que é o problema? Vocês acham que a palavra de Deus ela tem que mudar porque vocês querem. Vocês são hipócritas. Vocês são malditos, homens desgraçados. Sim, eu sei o que significa a palavra desgraçado. É um homem que rejeita a graça constantemente. E a desgraça o persegue, a maldição o persegue. Prosseguindo, versículo 14 de Isaías 29. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa. E um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, você consegue ver um cristão prudente? Na multidão dos cristãos, eu falando na maioria, você consegue ver um prudente? No mundo, você consegue ver homens prudentes? Ou seja, está acabando, já está se cumprindo essa palavra. Está acabando os homens prudentes de Deus. Está acabando homens prudentes no mundo. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Se escondem no seu coração o propósito, seus propósitos do Senhor. E as suas próprias obras fazem as escondidas, as escuras. E dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Eu falo isso porque eu fui um desses homens. Ah, mas você está sendo hipócrita, você é falso profeta, você é isso, você é aquilo. Não me faça ficar bravo, não. São homens hipócritas. Querem tanto assim gloriar-se em mim. Querem tanto assim me bajular, hipócritas.
Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Nossa, vocês acham que Deus não sabe de nada? Vocês acham que Deus não sabe ser bom? Vocês acham que Deus não sabe fazer justiça? Vocês o tempo todo querem falar como Deus deve agir! Homens desgraçados, hipócritas! Chega! Chega de hipocrisia! Me acalma, Senhor, me acalma. Porventura, dentro de um pouco, não se converterá o Líbano em pomar? E o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Que livro? A palavra de Deus. E os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, e o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos que cogitam da iniquidade. Se querem saber, eu sou uma das testemunhas do Apocalipse. Ah, você está dizendo isso porque você está querendo se orgulhar. Eu não estou querendo me orgulhar. O irmão Abner, da igreja Resgatar, do pastor Rodrigo Mocelin, do qual fui atrás, este será o vosso vice-presidente e eu o vosso presidente. Não estou falando isso por orgulhar-me, porque eu nunca quis assumir responsabilidade alguma, porque eu sei o peso de uma responsabilidade. E eu não sou homem para querer ganhar dinheiro. Eu sou um homem que prefere perder dinheiro para dar mais tempo para o meu filho. O dinheiro pouco me importa. Eu vou postar um vídeo no canal depois que eu for lá, tá? O vídeo tá lá salvo. A minha jornada de quando eu sumi daqui de Cordeirópolis. Tudo que eu passei, eu gravei tudo. A aprovação que Deus fez eu passar. 3 horas e 47 minutos. E sim, ele quer que a gente governe a partir do Brasil, para que a partir do Brasil, todos os tiranos, todos os homens maus do mundo, venham pagar pelos seus crimes. E é isso que eu desejo desde sempre. Tirar esses homens do poder. Se vocês soubessem o que eu estaria disposto a fazer por vocês, vocês não ficariam aí jogando tudo na minha cara o tempo todo. Bando de homens hipócritas. Você acha que eu me importo com o que você acha? Nem que Deus tenha que matar esses homens, ele há de matar. Porventura, dentro de um pouco, ok. Pois o tirano é reduzido a nada, e o escarnecedor já não existe, que é aquele que fica zombando, né? E já se acham eliminados todos que cogitam da iniquidade. Ah, mas o que você quer fazer? Qual que é o seu projeto de lei? Derrubar a lei dos homens, instituir a lei de Deus. Derrubar totalmente a lei dos homens e instituir a lei de Deus. Por completo. Ah, mas o que você vai fazer quando chegar lá no poder? O que Deus tocou no seu coração? Todos que roubaram esta nação. Todos, sem exceção. Fecharei as portas para a Arábia Saudita, para que Mohammed bin Salman, o anticristo, não explore mais desse país. Não roube mais os tributos desse país, os impostos desse país. Por isso que nunca vai para frente. Porque os governantes, por medinho de morrer na mão do Mohammed, entregam as riquezas do nosso país. Eu estou disposto a morrer por esta causa. Eu e Abner julgaremos esta nação.
Esses homens hipócritas e maus hão de morrer. O vosso presidente da esquerda há de morrer. Se ele vencer a eleição, faremos isso na lei dos homens. Mas se ele vencer a eleição, fiquem sabendo. Esse país será um país livre. A liberdade que eu provei de comprar sem nada ter é a liberdade que Deus quer que vocês tenham. Comprar sem ter dinheiro nenhum. Para que se cumpra, vinde, comei, comprai sem nada terdes. Sim, está escrito isso na palavra de Deus. Não sei se disse na ordem certa, mas está escrito. Não passará um ar nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Não se cumpriu. Vai se cumprir. Acho que é por acaso essas olheiras? Acha que é por acaso esse esforço todo? Os quais por causa de uma palavra condenam um homem. Por causa de uma palavra. Pode ser verdade, condenam um homem. Esses serão destruídos, mortos. Eu vou instituir sim pena de morte. Porque a palavra de Deus tem pena de morte. Tudo que eles têm, tudo que eles conquistaram. Os aeroportos desse país inteiro vai ser fechado tudo. Ninguém entra, ninguém sai. Para que seja investigado todos que estão induzidos. Até os falsos profetas dessa nação serão mortos. E todas suas riquezas o banco não tomará para si. Será para pagar as dívidas dessa nação. Porque exploraram a nós o tempo todo. Se você acha que eu não tenho culhão para realizar isso, vocês vão ver as últimas notícias sobre mim. Vocês hão de ver. Leia o que está escrito sobre as duas testemunhas. Quem tentar impedi-los, esse homem morre. É meu desejo que as pessoas morram? Não é. Se eu desejo até que meus inimigos sejam convertidos, isso só dá mais ousadia para fazer o que deve ser feito. E no dado momento eu farei. Mas Deus falou para mim, obedecer a minha voz será crucial para a sua própria sobrevivência. Os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas aos que repreende na porta, e aos que sem motivo negam o justo o seu direito. Eles não estão fazendo isso, negando o direito das pessoas que fazem o que é correto. Eles não estão condenando, eles não estão repreendendo as pessoas que repreendem na porta, que falam da verdade, que repreendem a falsidade, os falsos profetas, para que o povo se aperceba como Jesus fazia. Eles não instituem lei contra os cristãos. E eu vou falar uma lei clara contra os cristãos. A lei de intolerância religiosa. Quem que é o intolerante religioso que eles dizem? O cristão. Porque o cristão fala que só o Deus dele é verdadeiro e os outros são demônios. Criaram essas leis para que o cristão ache, está a favor de nós. Não, está a favor de falsos profetas! Falsos profetas! Não está a favor do povo cristão! Homens malditos, como acham ainda? Como querem se apoiar e confiar nos homens? Sabendo que há muitos satanistas no meio deles. Enquanto vocês não querem adquirir conhecimento, como está escrito, meu povo perece por falta de conhecimento. Os satanistas vão lá e adquirem conhecimento em medicina e um monte de outras coisas e roubam órgãos dos seus filhos mortos, dos quais eles não quiseram salvar. Fazem tudo o que fazem. E vocês falam que não quer conhecimento? Seus hipócritas malditos! Portanto, acerca da casa de Jacó. Porque certamente se tiver um juiz satanista e você falar que é cristão, ele vai te condenar sem nem querer saber de nada. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que redimiu Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se
empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Terão medo do Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Isso por acaso não está falando a meu respeito? Eu, como a testemunha fiel, e Abner, como a segunda testemunha fiel do livro de Apocalipse? Sim, porque eu estou dizendo igual o apóstolo João falou, igual a João Batista falou. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então, com o mesmo espírito, eu digo, eu sou uma das duas testemunhas. E Abner é a outra. Por que eu digo isso? Porque vocês desconsideram a palavra de Deus na hora de julgarem isso. Porque também está escrito, depois da morte segue-se o juízo. O homem foi arrebatado, ele não vai voltar à terra. O homem morreu, ele não vai voltar à terra. Segue-se o juízo. E vocês acham que é Moisés, que é Elias? Eu estou falando abertamente, eu falei antigamente no canal antigo sem ter um conhecimento. Agora Deus revelou que é verdadeiro essa mensagem. Quer vocês gostem, quer vocês não gostem, quem for contra este desígnio deverá morrer. Eu não quero que ninguém morra, mas esse homem morrerá. Não preciso me importar. E o que está dito aqui? Porque naquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. É o que eu falei. Ele selou. Ninguém quer saber disso agora. Todo mundo fica me julgando, todo mundo fica falando que eu tenho demônio. Eu pouco estou me importando para vocês. Vocês nem sequer sabem o que é melhor para vocês. Por isso eu sigo a voz de Deus. Porque eu nem escolhi o que é bom para vocês, vocês sabem. Quanto mais eu. Por isso que eu dependo de Deus. E eu dependo também de vossas orações por mim. Ok? Por favor, não fiquem me julgando. Se vocês soubessem o quanto de suor tem suado, o Senhor me revelou que naquela viagem eu teria morrido se Ele não tivesse me sustentado com a graça dele. Eu teria morrido. Ele escreveu de antemão para o pastor Rodrigo Mocelin as coisas que estão nesse celular. Cela no mundo espiritual. Ninguém, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, saiba disso. Ninguém vá contra isso. E eu vou explicar, essa palavra cela, ela está na Bíblia, assim, né? Por exemplo, falou uma palavra e tem a palavra cela na frente, significa o seguinte, que todas essas palavras, os demônios não poderão utilizar contra ela. No devido momento será revelado, entendeu? Isso significa cela. Por isso que ele falou, serão para vós como palavras do livro selado. Se ele resolveu revelar a mim isso, para que eu revelasse a Abner, para que a gente façamos um julgamento correto, para que nós venhamos a fazer deste Brasil. Eu não quero mais que o Brasil seja chamado de nação, tá? Vai ser reino do Brasil. O Brasil será reino. Porque somos filhos do reino de Deus. E vamos levar esse reino ao mundo. Julgaremos o mundo. Ok? Julgaremos o mundo. Então, será como palavras de um livro selado, né? Por isso que ele falou, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Se ele quis revelar a mim, é a mim que ele quis revelar. O que eu posso fazer com isso? Na verdade, a minha mente está acostumada com isso.
Mas é tanta informação vindo de repente, tudo pronto, tudo fazendo sentido ao mesmo tempo, que fica difícil, entende? Juntar as partes. Mas Deus, ele me instrui e fala coisas que da qual eu nem preparei. Ele fala no meio do caminho. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cansaço é no físico, sobrecarrego é no coração. Você só se sobrecarrega porque você ignora que você é pecador. Você ignora os seus pecados, entende? Você ignora o primeiro pensamento seu e acha que está se santificando. Não está. Pelo contrário, você tem que reconhecer que você é pecador e sentir isso dentro do seu coração. Sentir a sua miséria, a desgraça que te cerca por conta dos seus pecados e clamar ao Senhor, ok? Ele diz: tomai sobre vós meu jugo. O jugo é algo que era colocado no pescoço do animal para guiar o animal aonde ele deve ir. Ou seja, tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, cumpram a minha lei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus, ele é manso, ele é humilde de coração. Então, se nós nos achegarmos com humildade verdadeira, não humildade fingida, ele vai nos acolher, ele vai nos receber, ele vai dar a salvação. Mas se ele não quiser dar de imediato, é porque ele quer provar a sua fé. E achareis descanso para vossas almas. Ou seja, vocês acharão paz. E o que está escrito na palavra de Deus? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. As pessoas acham que fomos sarados no físico. Ok, essas coisas, esses milagres acontecem. Mas esses sarados é sarado no espírito, na alma, no coração, na natureza. Sarados do pecado. Ok? Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Por que tomai sobre vós meu jugo? Porque ele diz: bem-aventurado o homem que põe em prática, né? Uma mulher falou para Jesus uma vez: bem-aventurado o ventre que te gerou, né? Maria, né? E daí, bem-aventurado significa muito feliz. E daí Jesus falou: bem-aventurado, mais bem-aventurado é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Isso é tomar sobre vós o jugo. É você pegar as palavras de Jesus, colocar no seu coração, guardar ela na sua mente e praticar. E acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Que jugo que é esse? A prática dos mandamentos. Mas como que se torna suave a prática dos mandamentos? Quando é feito puramente por amor ao próximo e por amor a Deus acima de todas as coisas. Porque muitas pessoas podiam falar que foi o diabo que pediu para Abraão oferecer seu filho. Abraão não consultou Sara, Abraão não consultou ninguém, só pegou Isaac e foi. Foi o que eu fiz nessa viagem. Eu vou postar no canal, vocês vão ficar sabendo. Mas eu preciso concluir algumas coisas que não foram concluídas ainda. E o Senhor há de preparar isso. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo aqui que ele está referindo é a graça, né? Tanto que está escrito: a minha graça te basta. E tanto que Paulo fala que quando sou forte, aí que sou fraco. Ou seja, quando eu reconheço que eu estou forte, que eu posso vencer a tentação, eu caio. O orgulho precede a queda e a soberba a ruína, né? Quando eu sou forte, é aí que eu caio. E quando sou fraco, quando eu reconheço que estou fraco, que não estou conseguindo vencer a tentação, aí eu sou forte, eu encontro força na graça de Deus. Porque a sua graça me basta, é o que ele diz, né? Se tiver que me gloriar, gloriarei-me nas minhas fraquezas, ele diz. Tanto que está escrito: os sãos não precisam de médico. Entende? Os sãos ali não representa santos, tá? Pessoas santas. Representa pessoas que negam que são pecadoras.
Elas só veem o bem nela. Elas confiam em si mesmas. São pessoas que confiam em si mesmas. Essas pessoas, Jesus não veio para elas. Jesus não veio para salvar elas. Ele veio para um pecador arrependido, que se arrepende de seus pecados. Por isso que ele falou, muito mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse não necessitam de arrependimento é 99 justos que não querem se arrepender. Entendeu? É isso. Essa é a fiel tradução. Graça e paz. Uma boa semana a todos, tá?